é famoso, né, no meio da economia solidária e tem uma referência muito significativa, assim, muito importante. Acho que foi isso um dos maiores motivos que me trouxe aqui. Primeiro, o interesse pelo tema, uma inabilidade total com a questão dos números e gestão financeira, tanto não só com olhar para os empreendimentos, mas também para a própria instituição onde eu atuo, né? Tive acesso aos materiais pela internet, muita coisa que fez sentido e deu para perceber que teria muito que aprender aqui e de uma forma interessante também, tanto com o pessoal da própria entidade como o que eu imaginei que eram as pessoas que viriam até aqui, interessadas pelo mesmo tema e com seus saberes e fazeres aí diferenciados, né? O que mais assim me despertou foi que era uma linguagem muito simples, muito fácil, que eu podia entender e que eu acreditava que os empreendimentos iam também poder entender e se colocar, se ver ali, não como uma coisa, um estudo pronto, uma coisa que é de economista, numa linguagem que não chega nas pessoas e também ninguém entende, assim, não se vê podendo fazer, né? As discussões internas que culminaram com a criação do curso começaram em torno do ano 2001, quando Gabriel Crachete, que na ocasião morava no Rio de Janeiro, insistia em que nós deveríamos parar de fazer tanta assessoria, fazer tanta viagem e construir um curso de formação para transmitir o conhecimento que a gente havia acumulado ao longo dessas viagens, ao longo dessas assessorias. Concluímos, então, que a construção desse curso seria muito mais perfeita se pudéssemos contar com profissionais no campo da educação popular que nos ajudassem a transformar o curso numa própria experiência de gestão democrática. Foi assim que se formou a equipe que criou o curso. Aida Bezerra, do SAPEC, Kátia Aguiar, professora da Universidade Federal Fluminense, e Gabriel Crachete, na ocasião funcionário da Capina e professor da Universidade Católica do Salvador, na Bahia. Eu acho que o curso tem muita analogia com a própria situação do empreendimento. Muita coisa que a gente faz o esforço de não dissociar, quer dizer, as contas e a gestão democrática, isso vai, no fundo, isso é a estrutura do curso. Mas o que era fundamental é que a gente descobriu nessa analogia que era indissociável o saber e o poder. E a estrutura do curso, o funcionamento do curso está montado na gestão do curso, na responsabilização pelo coletivo, da dinamização do processo. Então, se cria um dispositivo dentro do processo do curso, que é o campo de aprendizagem do poder. O poder não se aprende por discurso, o poder se aprende por exercício, por se fazer. E aí a gente se divide responsabilidades, olhares diferentes, tarefas diferentes na gestão do curso. A matéria-prima a ser trabalhada não é o nosso conhecimento, a matéria-prima a ser trabalhada na formação é a experiência que trazem os assessores. São as práticas que eles trazem, são as noções que eles trazem. Essa é a matéria-prima. Ou você aposta no outro, no movimento do outro, no deslocamento do outro, no aprofundamento do que ele quer, no seu desejo, porque não adianta, você pode ter a melhor proposta do mundo, se o outro não quer, ela não anda. Uma coisa que a gente aprendeu e que acabou concluindo que é um dos sustentáculos desse curso é a descoberta da importância de trabalhar os números que o pessoal usa. Costuma-se dizer que o pessoal não faz conta, mas o pessoal usa números e usa com alta eficiência e com muita precisão. É preciso discutir em cima da prática delas. E aos poucos, à medida que a gente vai desenvolvendo essa conversa, elas vão descobrindo a relação entre os números que elas usam e os números das unidades métricas conhecidas nossas. E em grupos de produção dos setores populares, em grupos em que trabalham pessoas que já se conheciam antes de trabalhar, ninguém quer que se estabeleça ali uma hierarquia, todos se querem iguais em termos de poder. Para que esse poder se distribua de forma igual, é preciso haver uma discussão clara e franca e descontraída das relações que se põem entre eles, do conhecimento que existe sobre o processo de construção, de produção
E essa foi uma das grandes descobertas que nós fizemos, e é a partir dessa descoberta que entrou o sobrenome Gestão Democrática no curso de Viabilidade Econômica. A gente vem colocando em questão, questionando mesmo essa história da gente começar pela carta de princípios, né, pelo modelo. Eu acho que a gente tem ampliado, quer dizer, não está trabalhando com uma categoria fechada, né, da economia solidária, ou está trabalhando com cooperativas, quer dizer, a gente está centrado na ideia do trabalho associativo. E numa economia que é a economia dos setores populares, quer dizer, que envolve uma série de segmentos, né, que a gente está entendendo aí, traz uma riqueza e uma liberdade, né, para a gente estar trabalhando, que é exatamente não partir do modelo que está dado, né, quer dizer, poder o grupo fazer um percurso e fazer uma escolha. O assessor local é uma pessoa que tem um convívio íntimo com o grupo, conhece o grupo e vice-versa, ele confia no grupo. Normalmente é pessoa de formação na área de humanas e, portanto, tem quase todas as pré-condições para executar o trabalho que nós estávamos tentando executar. O que falta é um mínimo de domínio do conhecimento que a gente traz. O curso é realizado em 2 módulos de 1 semana cada um em sistema de imersão. Entre os módulos acontece um intervalo e os participantes realizam o trabalho de campo, que é o estudo de viabilidade com um dos grupos que eles assessoram. O sistema de imersão é importante porque eles podem intensificar esse processo de gestão e de convivência. Essa imersão que é feita, assim, né, esse período de 5 dias que a gente fica reunido aqui, é como se fosse assim uma coisa extremamente importante, porque a gente convive mais com as pessoas, a gente pode trocar informações, é no cafezinho, na hora do intervalo, é de noite depois da janta, é na hora do almoço, né? E assim tu vai conhecendo diferentes realidades, né? E sabendo um pouco como as pessoas estão desenvolvendo as atividades nos seus locais, né? O material usado no curso é bem diverso, vai desde as apostilas de exercícios e textos, passando pelo quadro, né, tradicional quadro, DVDs, material de criação, então fitas, papel colorido, enfim, é um material bem diversificado. Como cada turma contribui para a turma seguinte, assim, o curso está em permanente construção. O primeiro módulo foi... eu não mudaria nada. O primeiro módulo ele foi perfeito, assim, pela forma que a equipe da Capina se relaciona com a gente, que ela coloca coloca a reflexão para ser feita, e não só no espaço da aula, da sala de aula, assim, mas em todos os momentos que a gente está junto, né? Não só a equipe da Capina, mas o grupo em si, assim. Eu acho que a história da cogestão do curso, né, da gente se dividir em equipes, a gente se encarregar das coisas e interagir nisso, eu acho que, para mim, assim, não tem. Eu queria de novo o primeiro módulo. A Capina, ela transfere os conhecimentos para a gente, né, através do curso, aqui o primeiro módulo, e não só essa questão, visando essa questão econômica, mas a questão política, a questão educacional, né? Isso é muito importante, porque às vezes num processo de organização de associações cooperativas, essas questões ficam esquecidas. Eu acho que esse primeiro módulo, ele serve principalmente para desmistificar um monte de coisa, né? Um monte de assuntos, de aspectos. E eu acho que cada um de nós tem demandas específicas aqui e vai sacando, no geral, como é que você vai começar a ver caminhos para a sua questão. É claro que, assim, é tudo muito novo para a gente, né? Então, assimilar algumas coisas, assim, no módulo de 5 dias, transferir muitos conhecimentos em 5 dias para a gente é insuficiente, a gente vai ter que ainda desenvolver. É aí que surge a necessidade do segundo módulo, que é uma boa ideia da Capina.
E a gente voltar para a nossa comunidade, para os nossos empreendimentos e exercitar o que a gente está aprendendo aqui e depois retornar e discutir isso. O trabalho de campo ele tem uma importância fundamental, principalmente porque o assessor, além de experimentar as relações que ele vai estabelecer com o grupo e a maneira como ele vai exercitar o estudo de viabilidade, ele constrói junto com o grupo esse novo conhecimento e ele aprimora ferramentas que facilitam o diálogo dele com o grupo com o qual ele está trabalhando. O maior desafio mesmo não foi em termos de conteúdo. O que aconteceu foi conscientizar essas pessoas da cooperativa da importância delas estarem a par de todo o processo, né, de terem registro do que fazem, que elas não tinham esse costume de fazer isso, de registrar as compras da matéria-prima, quanto se gasta para fazer cada coisa. Então, as primeiras reuniões foi sendo trabalhado essas questões com elas, né, de ver essa importância, né. E com a conclusão do estudo, né, fazendo os cálculos de acordo com o que foi visto no primeiro módulo, lá do curso aqui da Capina, né, que nós colocamos em prática, né, elas foram verificando que realmente isso é importante para elas terem uma ferramenta na mão que norteia o trabalho delas, né, quanto a decisões de precificação, de como atuar no mercado de forma mais consistente, mais concisa, de estar conhecendo realmente o que estão fazendo, né? Mas foi interessante construir isso junto com eles. Olha, eu não estou trazendo respostas, eu não estou trazendo verdades, mas a gente vai construir junto o que é o estudo de viabilidade para esse grupo. O EVE trouxe para a gente uma coisa que as palavras começaram a ter um peso diferente. Se você pegar na prática, de repente são ferramentas para você aplicar junto ao empreendimento. Mas na vivência não é só isso. E quando a gente saiu daqui, a gente entrou num processo muito intenso de formação também para a gente, de como que a gente vai encarar esse desafio. E nós entendemos que de repente não adiantava atravessar um processo para ter uma questão mais técnica pronta quando tem muito mais coisas envolvidas. O conteúdo do estudo de viabilidade econômica é absolutamente o mesmo, seja ele aplicado a uma grande empresa, seja ele aplicado a um empreendimento associativo da economia dos setores populares. As contas são exatamente as mesmas. O que muda de uma para outra é a complexidade da atividade. Então, é pela atividade que a gente faz a distinção entre o que é complexo e o que não é complexo dentro do estudo de viabilidade. Agora, fazendo o segundo módulo, eu tô tendo toda uma percepção diferente do primeiro módulo, né? Eu acho que durante a realização do próprio estudo, ainda foi uma continuidade, vamos dizer assim, numa linha, né, de aprendizado. Então, teve o primeiro de vivência, no primeiro, de novos conteúdos, de novas percepções e tal. Aí trabalhar isso, trazer da reflexão para a prática na hora de realizar o estudo, né? Então foi de certa forma uma continuidade assim, de aprendizado. De repente a sensação que eu estou tendo no segundo módulo é um pouco de algumas coisas que a gente achava que já estava se consolidando de conhecimento. De repente o segundo módulo vem bagunçar um pouco de novo. Eu acho que é para a gente realmente ficar com essa sensação da impermanência, né, do processo de construção, que ele não chega num lugar. Então eu estou com essa sensação no segundo módulo de desconstrução de algumas coisas, de rever o nosso trabalho, de rever o papel das entidades no movimento da economia solidária, de rever o movimento da economia solidária como projeto político e principalmente de pensar, afinal, o que a gente quer construir. O estudo de viabilidade é uma fotografia do momento do grupo. Não é um rótulo ou um diagnóstico. Ele é uma fotografia. Ele pode ser refeito sempre que o grupo ou o assessor achar que isso é necessário. A Capina, sabendo disso, faz um acompanhamento, continua acompanhando os assessores após o término do curso. Então, sempre que os assessores precisam, a Capina está disposta a apoiar, seja em loco, seja pela internet ou pelo telefone. Terceiro módulo com a Capina, adotando
o debate aprofundando coletivamente alguns aspectos mais relacionados à questão da autogestão e da comercialização e o desenvolvimento territorial, que foi muito importante, muito interessante, para que pudéssemos compreender melhor o trabalho e a construção coletiva no trabalho com metodologias participativas e com processos autogestionários para aprofundar o trabalho que transcende a viabilidade econômica lá no grupo de economia solidária. O tema da formação para nós educadores populares é fundamental. Pensar processo de formação para empreendimentos associativos e cooperativos é tão importante quanto pensar a gestão democrática e pensar a viabilidade econômica, né? Nesse terceiro módulo, o debate foi centrado nisso, a partir das experiências, que é mais interessante, não é só teorização, é também uma reflexão em cima de uma prática consistente de empreendimento que quiser ser consolidado com esse modelo. Para mim, a ênfase na educação e na pedagogia e de construir uma educação para a autogestão é a essência do processo. Então, para mim, esse terceiro módulo ele contribuiu tanto ou mais do que os outros dois, porque enfatizou especificamente a questão pedagógica da formação e a importância que a formação tem dentro dessa mudança que a gente quer, cultural, né? São relações culturais que estão sendo construídas, são relações cognitivas novas sendo construídas e precisa de uma forma para que isso aconteça, né? E é isso que a gente está tentando encontrar, que não existe uma forma específica, mas existe sim diversas possibilidades que juntas formam ali, com aquele grupo, cada grupo forma um coletivo diferente, relações diferentes. E então, para mim, esse terceiro módulo foi de suma importância e vou carregar isso para o resto da minha vida, assim, com certeza. A Capina ela não fecha uma proposta, né? Eu acho que isso que é o mais interessante. Na verdade, você sempre trabalha com probabilidades e com possibilidades. Eu acho que o curso produz esse efeito de tu pensar as relações, de tu pensar como é que tu te relaciona com as pessoas mesmo, em que lugar que tu te coloca. Bom, como assessor, isso tá direto, assim, né? De tu pensar até de como é que tu leva as coisas para o grupo discutir, como é que tu leva, como é que também tu ajuda o grupo a pensar em outras coisas que ele está inserido, né? Superou as minhas expectativas, né? Eu achei assim que não é um curso só para assessor, só para quem que vem de fora, mas que é facilmente possível de ser repassado para dentro dos grupos e ser assimilado pelos grupos. Isso que eu fiquei assim bastante feliz, né? Porque não tem aquela visão academicista de uma relação onde alguns sabem e os outros não sabem absolutamente nada. Eu venho aqui para resolver tudo, né? E muito pelo contrário, a proposta é muito mais ampla, muito mais dinâmica, muito mais participativa, muito mais democrática, né? Do que as propostas que a gente está acostumado a participar e a fazer e a ver em outros espaços, em outras instituições. Eu fico ainda pensando também o que é o final do estudo, né? Porque será que ele acaba, né? Parece que cada elemento, cada componente vai se transformando e abre uma possibilidade tremenda de novas reflexões, de novos pensamentos e de novos cálculos, efetivamente. Então, acho que o estudo ele é um processo contínuo. A grande sacada da Capina é justamente pegar essa coisa da matemática da viabilidade econômica, né, e usar ela, eu acho que essa é a palavra, usar ela como um pretexto fundamental para discutir gestão, para discutir as relações entre as pessoas, para discutir o lugar das pessoas no empreendimento, para discutir a importância das pessoas no empreendimento, de cada uma delas e como que uma vê a importância do outro naquele empreendimento, né? Uma forma de democratizar as informações, de ter mais condições, melhorar as condições, fortalecer as condições, que as pessoas tenham noção mais apropriada do desafio coletivo que elas estão participando, né? O que cabe a si, o que cabe ao coletivo, e com isso ter mais condições de poder olhar para o futuro e decidir coletivamente o que quer fazer. Num primeiro momento, então, né, nesse sentido de ter o retrato da viabilidade, né? E infelizmente a maioria dos empreendimentos não fazem. Eles não fazem e muito menos os órgãos públicos, né, não solicitam, não colocam como uma condição. E quando fazem, assim, aquele estudo de viabilidade econômica que alguém vem fazer, que senta atrás de uma mesa e pega os dados mais gerais e médios,
e compõem um conjunto de números que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade concreta, nua e crua daquele desafio coletivo, daquele coletivo ali. Que essa, né, dentro da metodologia é assim, talvez a grande sacada, né, não fazer para, mas fazer com, e insistir nisso, né, sem abrir mão, né, sem exceções.